Bom, para o nosso treinamento de escaneamento, nós vamos precisar do software de escaneamento, do scanner propriamente dito e dos modelos, que no caso nós vamos utilizar esses modelos padrão. Tá bom? O scanner que nós vamos utilizar para o treinamento é o scanner da Carrostream, o CS3500 da Carrostream, e o software de escaneamento vai ser a partir do CS Made, também da Carrostream. O scanner que nós vamos utilizar, ele é um scanner intraoral, tá bom? De modelo da Carrostream 3500. Então, para iniciar, nós seguramos aqui o botão de Power Button por 5 segundos. Mas antes, ele tem duas conexões, que uma é uma conexão USB, que vai ao computador, e a outra conexão é a alimentação de energia, ou cabo de força, que vai no adaptador do próprio cabo USB. Então, esse cabo USB ele é inicialmente conectado à porta USB do computador, e após essa conexão, nós ligamos o scanner. Então, nós pressionamos o botão Power do scanner por 5 segundos. A luz vermelha acende e nós aguardamos então a luz azul acender, que é a luz de comunicação com o computador. Luz azul acendeu, então o scanner ele está pronto para iniciar o escaneamento. Então nós vamos agora utilizar o software de escaneamento, que é o CS Imaging. Então, para iniciar o escaneamento, nós iniciamos com o software de gerenciamento do scanner. Primeiro, esse software ele trabalha, ele é um software para gerenciar as imagens dos pacientes, dentre dessas imagens, as imagens 3D. Então, nós temos aqui os pacientes. No caso, eu já criei a pasta com o meu nome, onde eu coloco os meus arquivos. Claro que cada pasta dessas são as pastas dos arquivos de cada paciente. Mas para o treinamento, vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês para colocar os escaneamentos do treinamento de vocês. A partir do momento em que nós estivermos fazendo os escaneamentos dos pacientes para trabalhos definitivos, será criado ou deverá ser criada uma pasta para cada paciente. Então, clica aqui, no caso, o paciente Ricardo, já tem o modelo escaneado, e nós vamos, então, dar início ao escaneamento do treinamento. Então, para nós abrirmos o software de escaneamento, lembre-se, esse software é um software de gestão das imagens dos pacientes, e o software de escaneamento, nós vamos aqui e abrimos clicando nesse ícone. Daí é aberto a interface do programa, e ele vai perguntar qual o tipo, qual o objetivo que a gente vai querer para o escaneamento. Pode ser um modelo completo para ortodontia, um modelo para uma restauração protética e um modelo de implante. No caso, nós vamos querer um modelo para restauração protética. Clicamos em restauração e em OK. Daí então é aberto a interface do software de escaneamento, onde nós temos aqui as etapas de aquisição, seleção da área a ser preparada e daí a finalização e exportação. E aqui ao lado esquerdo nós temos as opções. A opção de escanear o arco superior, escanear o arco inferior e escanear o registro de mordida, além de inverter os arcos, caso a gente acidentalmente escaneie o arco inferior no superior e vice-versa. Nós ainda temos algumas opções do scanner, que é como gerar fotografias a partir do escaneamento, já que o scanner ele é um scanner fotográfico, então ele monta imagens fotográficas, faz uma montagem 3D de imagens fotográficas,
E temos aí outras opções, como eliminar uma imagem, eliminar todas as imagens capturadas, além do recorte de áreas de escaneamento que não são de interesse. Bom, então para iniciar nossa prática, né, vocês vão ver essa janela ao lado esquerdo aqui. Essa janela ela não aparece normalmente no escaneamento, uma janela para efeito de treinamento. A janela que vocês vão ver aparecer vai ser essa janela do lado direito, que ela inicia quando inicia o escaneamento. E da mesma forma com que nós podemos selecionar o arco do lado no próprio programa, nós podemos também selecionar se a gente vai querer escanear, iniciar pelo arco superior ou pelo arco inferior. No caso, eu vou iniciar pelo arco superior. Nós temos o modelo superior e nós começamos então a escanear. O programa ele vai escanear, ele vai fazer fotografias automaticamente na hora que ele detectar que existe uma imagem estável. Então, para a gente ter imagem estável, o grande segredo é encostar. O scanner ele é feito para trabalhar encostando nos dentes, porque é exatamente quando ele fica encostando no dente que ele encontra daí essa estabilidade e daí consegue fazer a fotografia automática. Se a gente não encostar no modelo, é natural que a gente fique movimentando e o scanner ele não vai conseguir encontrar uma imagem estável, uma imagem estática, e ele não vai conseguir fazer a imagem. Então a gente sempre vai ter que tocar o scanner no modelo para que ele continue fazendo as imagens. E também ele só vai fazer as imagens, ele só vai montar as imagens, né? São imagens 2D sendo montadas de forma 3D. Então ele precisa complementar a imagem com pelo menos 30% de imagem de dente que já tenha sido escaneado, tenha sido fotografado. Então a gente vai pegar da imagem global que a gente consegue ver, que a gente consegue ver nessa tela, nós temos que ter ali pelo menos 30 a 50% de imagem anterior, e daí nós vamos completando todo o escaneamento. Eu vou passar agora um pouco rápido a imagem, depois eu volto nas áreas que forem mais interessantes. Então agora foi feito o escaneamento, né, geral do arco, tá bom? Mas a gente observa que em algumas regiões existem falhas de escaneamento, que é o que a gente chama de buracos na malha. Tá bom? Se esses buracos forem pequenos ou numa região sem muita importância, essa malha, o próprio programa ele já fecha esses buracos. Se não, nós vamos com o scanner e reescaneamos essa região. Como são regiões onde já foram escaneadas, a gente pode ir direto nessa região que o software vai automaticamente identificar onde que a gente está escaneando. Diferente se for numa região, por exemplo, como o centro do palato, que não foi escaneado, se eu colocar o scanner nessa região, ele não vai conseguir encontrar, porque eu estou no centro do palato físico, né, e eu não tenho nenhuma outra imagem para ele interpolar. Mas se for numa região onde o scanner já escaneou outras imagens, ele vai encontrar exatamente onde que a gente quer escanear. Por exemplo, se a gente estiver querendo escanear para fechar uma malha, né, que está aberta aqui nessa região do molar, nós vamos lá, né, colocamos aqui, ali naquela região, escaneia e o programa vai
preencher aquela posição. Olha só, já preencheu. E nós vamos dando continuidade, então, em todas as regiões onde tem as malhas muito abertas. Ok, então nós temos o arco superior escaneado e agora a gente pode ir aqui no próprio scanner e mudar para escanearmos daí o arco inferior. Ele vai iniciar, né, um novo modelo, zero, como eu falei, e escaneia da mesma forma que foi escaneado o arco superior. Então agora nós temos os arcos superior e inferior escaneados e nós agora precisamos fazer o registro de mordida. Então nós vamos aqui no scanner e uma vez que a gente escaneou os dois arcos, ele abre a terceira opção, que é a opção do registro de mordida. Então nós mudamos aqui para o registro de mordida. Colocamos os modelos em contato oclusal, seja por aposição direta, seja por algum registro que a gente tenha feito no paciente. E fazemos então o registro de mordida. Ok? Uma vez que, né, no registro de mordida nós escaneamos os dois arcos simultaneamente, pegando a imagem dos dois arcos, o programa automaticamente ele vai encontrar esse registro de mordida. Né? Tem que ter certeza de que ele fecha em posição. Então nós temos aqui todos os registros que nós fizemos dos arcos em posição. Né? E em alguns registros, né, que ele tem essa meia bola aqui, quer dizer que ele não pegou a mordida completa. Mas isso não interessa porque nós temos aqui já vários registros que podem ser feitos em diferentes regiões dos arcos. Ou seja, o ideal é que nós façamos pelo menos um registro do lado direito, um registro na posição anterior, né? Ele completou a bola, então ele encontrou a posição, e um do lado esquerdo. Então, o registro de mordida realizado, tá bom? Nós podemos fazer uma inspeção final nos nossos modelos e retornar, inclusive, aos arcos superior e inferior, se a gente quiser fazer alguma edição. Por exemplo, um recorte, né, de um excesso de tecido mole ou uma área onde a gente quer fazer um ajuste. A gente consegue fazer esse recorte, assim como nós podemos ir em algumas áreas onde a gente tem uma flutuação, né, uma região que ficou aí sem contato com o modelo. O modelo, na hora de juntar as imagens, né, de fazer o modelo, o programa ele vai automaticamente remover essas áreas de imagem em flutuação, ou nós podemos clicar na imagem, ou seja, toda essa parte que está azul é uma parte de uma imagem fotográfica, né? Aqui no caso pegou uma área de flutuação, muitas vezes pega a língua do paciente, no caso pegou o meu dedo, a gente pode ir e apagar apenas esse corte e o programa apaga essa imagem daí que está em flutuação. Não é o caso de a gente recortar isso tudo, vamos deixar o programa fazer isso automaticamente. Então, nós vamos para a seleção da área de interesse, né, e clicamos próximo.
Ele vai pedir sempre para que a gente selecione a área escaneada. Então, nós escaneamos do segundo molar de um lado superior ao segundo molar do outro lado e do inferior a mesma forma. E sempre vai estar selecionado aqui como padrão um arco adulto. Ele começou a renderizar as imagens e ele vai pedir para selecionar a área de interesse. Alguns scanners, né, eles pedem para dizer a área de interesse para poder refinar a malha onde há uma região de maior importância protética, no caso de prótese dentária. Então a gente vai pedir, vai orientar aqui o scanner para refinar a malha numa área de interesse. No nosso caso específico aqui para o nosso treinamento, a área de interesse é a área da região do dente 46. Então nós vamos marcar aqui no quadrado e marcar essa área aqui, né, desde o ponto de contato do dente vizinho e a preparação, que é a área onde a gente quer que o programa faça uma renderização com uma qualidade melhor. Então ele marcou aqui toda essa área. A gente continua, ele permite ficar selecionado para se a gente quiser marcar mais de uma área. Tá bom? Vou marcar aqui a área desse premolar, não tem a importância ou interesse para a nossa prática, mas só para demonstrar que o programa permite marcar mais de uma área de interesse. Ok? Então, estão marcadas as duas áreas, né, de interesse. Para marcar duas áreas, tem sempre que deixar pressionado a tecla Ctrl. E então ele vai refinar e transformar o modelo numa cópia fiel. Bom, então nós temos os modelos finalizados. Se por algum motivo nós precisarmos voltar e refazer a malha em algum lugar, é possível. A gente clica em retornar e essa malha é retornar. Nós podemos observar um arco ou outro arco para ver a qualidade da malha. A gente vê uma qualidade de malha muito boa. E nós temos a opção, né, de ainda fazer algum recorte nessa malha, deixar ela, né, com cor ou sem cor, a cor original daí do nosso modelo, não é o nosso caso aqui. Assim como nós temos a opção também de já pré-definir a marcação de um término de um preparo dentário para mandar essa informação para o nosso protético. Não é o nosso caso, nós não vamos querer demarcar a área de término nesse momento. Nós vamos fazer isso no software específico de desenho de prótese dentária. Então nós finalizamos aqui o escaneamento ou a digitalização do nosso modelo e clicamos então em Next, que é para a gente finalizar. Ele vai perguntar, né, se uma checagem, se está tudo ok. Nós marcamos que está tudo ok no nosso modelo, clicamos OK e a gente vai então salvar e sair. Então nós temos o nosso modelo, né, que a gente escaneou agora, né, ele está salvo na pasta do paciente. No caso, essa pasta do paciente nós colocamos o nosso nome, porque são os nossos modelos de treinamento, né, mas cada paciente deve ter a sua pasta. E nós clicamos então no modelo, no botão do lado direito do mouse e a gente vai pedir para salvar essa imagem. Nós vamos salvar como, né, escolhemos o lugar que a gente vai querer salvar. A gente sempre vai salvar isso num pendrive,
tá bom? E o tipo de malha que a gente vai querer, né? Não é o formato nativo do arquivo, porque o formato nativo do arquivo é um formato do fabricante, que não vai ser aberto em praticamente nenhum software, a não ser o software do fabricante. Nós podemos salvar em STL, que é a extensão de programa 3D mais utilizada e mais lido por praticamente todos os softwares que trabalham com imagens 3D. No entanto, o STL ele não leva informação de cor. As extensões que levam informação de cor, normalmente de imagens 3D, são as extensões PLY e OBJ. Mas nem todo programa lê PLY e OBJ. Alguns leem só PLY, alguns leem só OBJ. Então nós, como padrão, vamos salvar sempre no formato STL, para quando nós quisermos exportar para softwares de terceiros. Quando a gente quer exportar para um software da própria Carestream, né, que é o software, o fabricante do scanner, nós podemos ou nós vamos exportar no formato nativo da Carestream. No caso, se a gente for fazer um caso para fazer um desenho para fresarmos uma coroa na fresadora da Carestream, nós vamos exportar no formato nativo. Nós vamos trabalhar, nesse caso específico, para num software de terceiro, então nós vamos exportar ele em STL, né? Procurar onde que está o nosso pendrive, né? O nosso pendrive ele vai estar sempre aqui em posição e nós colocamos em exportar para esse pendrive. Ok? Então, muito obrigado pela atenção e espero que tenha sido válido para ajudá-los nesta prática de escaneamento e nas nossas atividades como um todo. Muito obrigado e até a próxima.